Boa tarde para todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães e a gente começa agora mais um Realidades da Safra. E dessa vez a gente vai lá para Minas Gerais conversar então com o Fábio Salles Meirelles Filho, que é então presidente da ProSoja do estado de Minas Gerais, para nos trazer então um panorama de como que está a safrinha de milho por lá. Seja muito bem-vindo, Fábio. Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui novamente com vocês. E vamos falar da safrinha, que hoje é um dos problemas, vamos dizer, instalados em Minas Gerais. Fábio, então, já que você já está trazendo, né, essa questão de que está havendo problemas com a safrinha, o que está prejudicando mais, então, essa cultura? Olha, o maior problema da cultura, na realidade, é a seca. Muito intensa, contínua, e um desequilíbrio das chuvas esporádicas, vamos dizer assim. Chove numa região, não chove na outra, como se chovesse em casa e não chovesse no vizinho, entendeu? Então, nós temos aí toda essa dificuldade. E tem mostrado também um clima mais seco do que o do ano passado. E com o clima mais seco, as plantas sentem mais, porque até, vamos dizer, um pouco do orvalho que poderia ajudar a ter uma umidade melhor, esse tipo de coisa, está caindo muito rapidamente. Para você ter uma ideia, ontem nós tivemos uma reunião muito importante, está acontecendo hoje, que é o lançamento do programa Lab Cerrado e Lab Minas, com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, a Embrapa, a ProSoja, e nós tivemos lá produtores de todas as regiões produtoras de Minas Gerais. E nós obtivemos as informações de que realmente a tendência é de uma baixa produtividade. Pode ser que alguma região, esporadicamente, possa ter alguns lugares, principalmente ali na região de Uberlândia, Capinópolis, as regiões que às vezes têm uma densidade de chuva melhor e as pessoas plantaram bem dentro da janela, ainda consiga alguma coisa aí por volta de 60 a 80 sacas de milho por hectare, mas isso muito localizado. Então nós vamos ter uma produtividade realmente muito baixa, uma produção baixa. Possivelmente não podemos colocar isso nem como produtividade, porque, vamos dizer, seria o básico mínimo de se produzir. Ainda tem uma expectativa que possa haver alguma chuva, mas a meteorologia não mostra isso. Mostra frio e mostra clima seco. E isso é um grande problema para os produtores que plantaram a safrinha. E, Fábio, então, tendo esse contato com os produtores, o que se espera em porcentagem de perda? Já tem alguma perspectiva em relação a isso? E quais seriam os níveis normais de produtividade para Minas Gerais com condições dentro da normalidade? Se nós estivéssemos dentro da normalidade, nós teríamos aí uma produção média, vamos colocar aí de 80 até 90 sacas por todo o estado. Não vamos exagerar mais do que isso, que seria uma produção bastante razoável e aceitável, vamos dizer assim. Mas nós estamos esperando aí uma produção entre 35 e 40 sacas pela média do estado, aonde for colhido, que é uma produção muito baixa. Pode ser que pelos preços e pelos valores investidos, porque o custo dos adubos e o custo de produção realmente foi muito elevado. Então, tem essa questão também. O investimento na safrinha foi bem menor, porque não se esperava que as coisas explodissem da forma que explodiu, principalmente porque nós tivemos uma queda de dólar, uma série de coisas, e os insumos continuaram subindo aí numa alta proporção. Então, o nosso custo de produção é muito elevado, o investimento é menor, mesmo com um uso muito adequado aí de tecnologia, mais bem aplicado, mas realmente muito complexo. E, Fábio, a gente tem então esse panorama de uma produtividade menor. O produtor mineiro chegou a travar negócios antecipados, vai conseguir cumprir com esses contratos caso tenha fechado esses negócios? Olha, tem alguns produtores que fecharam alguns contratos, mas esses contratos já foram bem conservadores. Agora, na sua maioria, pelo que nós vimos, se preservou com relação aos acontecimentos de anos anteriores com os contratos e com os alertas que nós fizemos, porque os contratos são muito leoninos e atingem o produtor duramente. E você sabe, as empresas, depois de contrato fechado, o contrato tem que ser cumprido. Então fica uma dificuldade muito grande.
Nós não temos esse número para expressar em termos de percentual do que foi contratado, porque as pessoas, muitas vezes a gente não tem o acesso necessário a essa parte da situação econômica das negociações, mas a maioria não negociou. Nós temos aí o número maior de negociações aonde é irrigado. Na parte irrigada, nós temos realmente alguns contratos bem formalizados, foram bem preparados. Mas nisso aí a gente fica aí na expectativa de que o produtor realmente tenha sido se preservado, para não entrar em negociações que depois nós não temos como sair delas. Nós somos obrigados a cumprir, mesmo que seja prorrogado por outro ano, esse tipo de situação, porque quando você tem uma frustração de safra, não tem como você cumprir isso aí. E a expectativa já era de que a gente tinha um clima bem difícil esse ano. Da mesma forma que para a safra 22-23 já se prevê uma normalização de chuva a partir de novembro. Então, nós temos aí alguns aspectos muito técnicos que os produtores vão ter que estar muito atentos para sair dessa safrinha como, vamos dizer assim, num equilíbrio bom, mas numa condição boa para a safra 2022 e 2023. E, Fábio, para além da questão da estiagem, houve alguma pressão por pragas e doenças por aí? Porque a gente tem ouvido muito falar em ataques da cigarrinha do milho. Como que ficou aí em Minas? Olha, no geral, nós tivemos um aumento da cigarrinha. Se você for analisar no contexto comparado ao ano passado, a pressão realmente foi muito maior. Isso, para mim, que não sou agrônomo, sou só o produtor, que a gente tem aí o observatório nosso, a partir do momento que você tem menos chuva e um clima mais seco, a disponibilidade de outros tipos de comida para a cigarrinha ficam mais difíceis. Então, você passa a ter um ataque mais voraz, mais incidência de pressão em cima disso aí. Fora que todo o sistema aí, vamos dizer assim, mesmo você usando todas as tecnologias, isso aumenta o custo de produção, tá certo? E, às vezes, com essa incidência de preços altos nos insumos, muitas vezes o produtor fica inibido ou não tem como utilizar todos os produtos, vamos dizer assim, na hora adequada ou adquirir aquele produto que não estava previsto para ser utilizado com uma pressão dessa tão alta. Assim, entendeu? Ou seja, se ele precisa fazer mais entradas no campo para fazer a pulverização, para fazer esse manejo, e se ele está ali descapitalizado, então esse manejo não é feito no momento necessário. Exatamente. Falta, vamos dizer assim, o recurso adequado no momento correto, e mesmo que ele esteja capitalizado, tenha o recurso necessário, o risco se torna muito grande. E ele tem que fazer uma análise de risco até onde ele pode ir, porque nós temos um mapa climático que já nos coloca que nós estamos em risco. Quanto mais você investe no risco, vamos dizer assim, é algo temeroso. E, a partir desse momento, esse investimento é um investimento de risco. Se houver a chuva e você investiu, você pode ter um resultado mais positivo. Mas o que nós estamos vendo aí e o que tem se mostrado da meteorologia realmente é temeroso esses investimentos aí mais pesados, entendeu? Então, o produtor tem que estar muito atento e tem que estar dentro da sua lavoura, medindo a densidade, os seus problemas, olhando lá o que está acontecendo com o seu milho, a incidência de ataques, para que ele realmente possa tomar uma decisão acertada nesse momento. E, Fábio, você comentou que para os próximos dias essa estiagem ainda deve se estender e tem previsão de frio. Alguma região corre o risco de ocorrer geada? O que foi previsto anteriormente foram com as regiões, mais até na região dos cafés, sul de Minas. A gente pode ter aí alguma coisa no Triângulo Mineiro que possa ter incidência de alguma geada. A tendência é que o clima se esfrie e se torne mais seco. Se ele se tornar mais seco, mesmo que a gente não tenha a incidência da geada, com o frio e com o vento, essa planta praticamente, ela fena em pé, tá certo? Então você não tem como se proteger. Quando você tem a umidade, tem o frio, às vezes e tem alguma chuva, você tem aí a possibilidade de se recuperar. Mas com clima frio e seco, é muito difícil que a planta se recupere e tenha condição de produção. Aí você tem espigas de menor qualidade,
uma quantidade de grãos não granados, porque nós vamos pegar justamente a fase de enchimento de grão, a pior parte da seca que está aí prevista para entrar. Certo. Fábio, muito obrigada pelas informações, por trazer então esse panorama a respeito do estado de Minas Gerais. E você é sempre bem-vindo a estar conosco aqui no Notícias Agrícolas. Nós que agradecemos essa oportunidade de poder falar aos nossos produtores, a todo o Brasil de uma forma geral, e a preocupação realmente com toda essa cadeia, porque quando a gente fala de soja e milho, você vê que isso aí vai atingir todas as cadeias, que é leite, ovos, e a economia passa a sofrer aí um impacto bastante grande. Então é uma preocupação para todo o nosso país. Muito obrigado. Estivemos aqui, portanto, com o Fábio Salles Meirelles Filho, que é presidente da ProSoja de Minas Gerais, nos trazendo então a situação da safrinha de milho lá no estado. De acordo com ele, em condições normais, a média de produtividade do estado seria entre 80 a 90 sacas por hectare. Mas esse ano, devido à seca extrema pela qual o estado tem passado e também ataques da cigarrinha do milho, essa previsão de produtividade deve ser reduzida, então, em torno de 35 a 40 sacas por hectare. Segundo o Fábio, algumas regiões, por exemplo, onde há irrigação, essa produtividade ela deve ser maior, mas onde houve a seca, o produtor, inclusive, pensou melhor em fazer o manejo em relação à cigarrinha, porque como a seca já foi muito extrema e já causou esse estrago, em algumas situações não se compensava, né, com os insumos tão caros como estão. Mesmo o produtor que estava mais capitalizado fez então essa análise de risco e pensou duas vezes antes de fazer esse manejo, essa pulverização para tentar controlar então a população da cigarrinha. E de acordo com o Fábio, para os próximos dias a previsão ainda é de continuidade da seca e também de frio. Não há sinalização de geada, mas sim pega no momento preocupante que é então a fase de enchimento de grãos lá no estado de Minas Gerais. Eu termino por aqui, daqui a pouquinho tem mais informações para você. Notícias Agrícolas, 25 anos ao lado do produtor rural. Participe das nossas mídias sociais, no Facebook, Notícias Agrícolas, no Instagram, @Notícias Agrícolas e em nosso Twitter, @Noteagri. E para assistir todos os vídeos, se inscreva no YouTube, na Twitch, no Notícias Agrícolas Oficial.